Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez nesse dia todo especial por algumas razões. Uma delas é que hoje é sexta-feira, previsão de final de semana pela frente. Como é sexta-feira, aquele convite especial para que estejamos juntos, não apenas no domingo pela manhã, mas também no domingo à noite. Você é nosso convidado. Queremos revê-lo neste final de semana em nossa igreja. Você tem os horários dos cultos e vai ser uma grande alegria saber da sua presença entre nós. Portanto, receba o nosso convite. Outra razão, sexta-feira é dia em que nós abraçamos não apenas os aniversariantes de hoje, mas também de todo final de semana. Por isso, você que completa mais um ano de vida hoje, amanhã ou depois de amanhã, receba um abraço muito especial. Com esse abraço, desejo de muitas felicidades sobre a sua vida, muitas bênçãos do Senhor sobre o seu caminhar. Mas é claro, a principal razão pela qual quero destacar o dia de hoje é que hoje é o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é claro, é um dia para abraçar de forma muito carinhosa minha querida esposa, minhas duas filhas, as 3 mulheres da minha vida, mas também para abraçar, ainda que à distância, a minha mãe e, de certa forma, estender a todas vocês, mulheres, um abraço com muito carinho. E com muita gratidão por tudo quanto vocês representam para nós. Somos, como homens, imensamente devedores a vocês. Devedores não apenas por conta de nossa origem, de nossa história, da dívida que temos para com nossa mãe, mas devedores porque ao longo de nossa história vocês conferem beleza à nossa vida, vocês conferem leveza ao nosso caminhar. E como é bom poder contar com a contribuição, o acompanhamento, o apoio efetivo dessas mulheres maravilhosas que caminham ao nosso lado. Vai, portanto, o abraço pessoal, mas o abraço coletivo de nossa igreja. Temos em nossa igreja mulheres maravilhosas, fundamentais ao longo de toda a história de nossa igreja, que têm deixado marcas ao longo dessa história, e é justamente por isso que eu quero falar a você na manhã de hoje a respeito de uma mulher apresentada nas Escrituras, cuja biografia se destaca dentre tantas outras. Poderia citar muitas das mulheres conhecidas e apresentadas nas Escrituras, mas quero me deter em uma delas, talvez porque seja das personagens bíblicas uma das mais queridas de minha esposa e frequentemente mencionada por ela, a história de Esther. E quero ler com você o que está no versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther, palavras de Mordecai, tio de Esther, que disse o seguinte: pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A história certamente você conhece. Esther, num processo muito interessante, acabou sendo elevada à condição de rainha. E ali vive no palácio num momento de certos conflitos, de certos atritos, em que, em determinado momento, o rei termina por determinar a morte e o extermínio dos judeus. E é este o momento em que Mordecai, seu tio, desafia Esther a ir à presença do rei para interceder pelo povo. E ela sabe do grande risco que isso representa. Ela sabe que isso pode acontecer, pode sobrevir sobre ela, inclusive a morte. Porque, na verdade, ela não havia sido convidada à presença do rei. E ela mesma a Mordecai, seu tio, essa situação. Ela poderia ir à presença do rei, mas correndo o risco de ser rejeitada por ele naquela circunstância. Principalmente para reivindicar e para pedir por algo que já atingia diretamente um decreto do rei. Então, uma situação bastante delicada. No entanto, o texto vai prosseguir e Esther entende que é para aquele tempo que Deus a colocara naquele lugar. A resposta de Esther a esta provocação de seu tio é muito interessante, quando ela diz que decide ir, pede ao povo que jejue, que ore por ela e que ela vá à presença do rei. E termina sua expressão, sua declaração, dizendo: se eu perecer, pereci.
Vale a pena me empenhar e me dedicar nessa circunstância e pagar o preço que for necessário, e eu estou pronta a pagar esse preço. Uma linda história de uma mulher, como tantas outras ao longo da história da humanidade, que se dispôs a dar-se pelo bem e pela felicidade de outrem. Está na própria essência da maternidade, na própria essência da postura de uma mãe em relação a seus filhos. É muito comum e muito fácil ver mães que se sacrificam, que se doam e que sofrem por causa dos seus filhos. Mas é interessante perceber que isso não se dá apenas no âmbito familiar. No âmbito coletivo, quantas mulheres e grandes mulheres se tornaram heroínas ao longo da história, em demonstração clara de força e de coragem. Força para resistir a situações as mais adversas possíveis, coragem e abnegação para renunciar a seu próprio bem-estar e muitas vezes sacrificar-se em prol do bem de outros. Queria aproveitar esse dia de hoje para dizer a vocês, mulheres, o quanto nós lhe admiramos. Mas, por outro lado, dizer-lhes da importância que vocês têm no projeto de Deus. Eu acredito que a muitas de vocês pode ser dito nesse instante que Deus a tem colocado neste lugar, porque tem algo a ser realizado. Talvez na vida de seus filhos, talvez na vida do seu cônjuge, do seu esposo, talvez na vida de seus pais, talvez na vida de seus amigos, companheiros de trabalho, superiores, quem sabe, subordinados. Mas eu acredito que Deus tem algo a fazer na vida das pessoas e você pode ser um precioso instrumento nas mãos de Deus. A Bíblia é repleta de histórias, de mulheres que foram instrumento nas mãos do Senhor. Ao longo de todo o Antigo Testamento até Maria, escolhida para ser a mãe de Jesus em sua encarnação. Que exemplo de vida, que história extraordinária. E o Novo Testamento prossegue com menção a tantas outras mulheres que exerceram papéis de liderança, inclusive na igreja. Mulheres que se colocam à disposição de Deus para servir. Isto enaltecerá muito mais a sua vida e a tornará ainda muito mais do que você tem sido. Coloque-se nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nossa primeira palavra nesse instante é de gratidão pelas mulheres que têm sido instrumentos nas tuas mãos para influenciar as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esta forma pela qual tu tens demonstrado o teu amor por nós. Mas também quero te pedir-te por elas, que a tua bênção esteja sobre elas, que neste dia as mulheres de nossa pátria, as mulheres do mundo sejam alcançadas por tua graça de forma especial. E pedir-te, Senhor, que elas sejam instrumentos nas tuas mãos para abençoar o mundo. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.